assistir essa live aqui com a gente, porque o conteúdo hoje está incrível. Inclusive, eu estou trazendo cases de sucesso de empresas, né? Exemplos de atendimento ao cliente, de empresas de renome, empresas que são referência nesse ramo do atendimento ao cliente. Então, já aproveita para poder convidar o pessoal para poder estar participando aqui com a gente também. Combinado? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O som tá tudo ok? Dá um joinha aí só para eu saber se estão conseguindo me acompanhar. Estão conseguindo me acompanhar? Daiane, ótimo. O som também está chegando bem aí? Maravilha. Bom, e o que é o atendimento ao cliente, na verdade? O atendimento é a forma como você se relaciona com o seu cliente, né? Boa noite. Então, o atendimento é a forma como você se relaciona com o seu cliente. É a forma como você o trata, se de forma positiva ou se de forma negativa, isso de acordo à visão do seu cliente, a maneira como ele sente, a maneira como ele percebe a sua marca, como ele percebe o seu atendimento. Porque imagine se eu fosse fazer uma pergunta para uma plateia de profissionais de atendimento, né? E a seguinte pergunta seria, né? O seu atendimento, ele é satisfatório, é excelente? O seu atendimento, qual é o nível de satisfação que você oferece para o seu cliente? Muito provavelmente, esses profissionais de atendimento me diriam que o atendimento deles é muito bom, não é verdade? Agora, se eu fizesse essa mesma pergunta para os clientes deles, qual seria a resposta, enfim, em relação a esse atendimento? Né? Então, todos nós vivenciamos o atendimento diariamente, seja como consumidor, seja como fornecedor, nós vivenciamos isso na pele todos os dias, todos os momentos. E talvez você esteja se perguntando, será realmente que o atendimento, né, que atender bem ao meu cliente vai fazer diferença, assim, para aumentar a carteira de clientes, para aumentar o volume de vendas, aumentar o faturamento? Será de fato que o atendimento, ele tem todo esse poder, ele tem todo esse potencial, ou é simplesmente algo que estão falando por aí? E eu gostaria agora de te fazer um convite para poder participar ativamente desta live. Eu gostaria de te levar a uma reflexão. Queria que você agora pensasse aí, né, fizesse esse exercício pensando qual o último atendimento ou qual o atendimento que você recebeu nos últimos dias e como foi esse atendimento. Né? Gostaria que você classificasse se ele foi bom, né? Gostaria que você colocasse e agora digitasse, né? Como foi o atendimento que você recebeu nos últimos dias? Foi bom? Foi ruim? Ele foi péssimo? Foi excelente? Foi extraordinário? Qual foi o sentimento que você teve? Eu gostaria que você estivesse participando aí, né? Vai colocando o atendimento que você recebeu. Como foi? Será que ele foi extraordinário? Será que você vai ficar se lembrando dessa pessoa o dia inteiro como algo que foi positivo ou como algo que foi negativo? A forma que eu tenho de estar compartilhando com vocês é saber se vocês estão me ouvindo, se estão me compreendendo. Então, diz aí pra mim nos comentários o atendimento que você recebeu nos últimos dias, como foi? Foi legal? Foi bom? Né? Foi satisfatório? Foi excelente? Para eu ter certeza de que vocês estão me ouvindo e que estão entendendo aquilo que eu estou falando. Senão não vai estar fazendo sentido estar aqui, não é assim? Ó, já está começando a dizer que foi bom. Então, eu tenho certeza que você, como consumidor, já foi em algum lugar e que teve um atendimento nestes dias, mesmo que seja nessa semana, né, que está começando, neste mês. Então, será que ele foi satisfatório? E isso vai fazer justamente com que a gente pense a respeito do nosso cliente. Como você se sentiu? Será que você se sentiu bem ou você não se sentiu de uma forma adequada? E segundo a pesquisa, eu vou trazer um dado aqui de uma pesquisa que foi realizada por uma empresa de consultoria americana. E segundo essa pesquisa, mostra que 70% da experiência que o seu cliente recebe, independente até do preço do produto que está adquirindo. Ou seja, é a experiência, é a satisfação que o seu cliente vai ter com você, com a sua marca, que vai estar definindo se ele vai continuar como seu cliente ou não. Então, é esse nível de experiência que ele tem
em relação àquele tratamento que você está oferecendo, em relação àquilo que você está proporcionando a ele. O pessoal que está chegando aí agora, muito boa noite, sejam bem-vindos. Então, esse nível de experiência, segundo essa pesquisa, ele corresponde a 70%, muito mais do que o produto em si, muito mais do que o preço em si que está sendo colocado. Então, quando a pessoa recebe um atendimento bacana, um atendimento uau, um atendimento que vai chamar a atenção, a tendência dele continuar na sua empresa é muito maior. A probabilidade dele te indicar para outras pessoas é muito maior. E o interessante no atendimento a maioria das pessoas vão passar pelas nossas vidas talvez uma única vez, né? Um único momento. E como é que você vai se lembrar? Como é que você vai ser lembrado por esta pessoa? Então, no atendimento, nós devemos também nos fazer esta pergunta: como é que eu vou impactar a vida do meu cliente? Como é que eu vou ficar na memória dele? Se como alguém que prestou um serviço de excelência ou como alguém simplesmente que prestou algo que não foi, né, suficiente, que não foi satisfatório. Eu costumo imaginar da seguinte forma, né? Imagine que você vai participar de um evento e você está numa plateia, né, um mega evento sobre vendas, sobre atendimento ao cliente, e aí de repente aquele palestrante começa a citar um ocorrido, né, de um atendimento que ele recebeu. Ele não vai citar seu nome, ele não vai citar a sua empresa, ele vai simplesmente citar o ocorrido. E aí imagina que aconteceu com você este ocorrido. Será como você gostaria de ser lembrado ali naquele momento? Como alguém que ofereceu algo positivo? Ou simplesmente alguém que não fez a diferença na vida das pessoas? Porque o bom é inimigo do melhor, não é assim? A gente tem que realmente procurar fazer o melhor, procurar superar as expectativas, procurar oferecer algo relevante para o nosso cliente. Eu sei também que é desafiador. Atender bem dá trabalho, não é, gente? Prestar o melhor serviço dá trabalho, não é assim? E é por isso que muitas pessoas não estão se atentando para isso. Porque aquilo que nós, como fornecedores, não estivermos dispostos a fazer pelo nosso cliente, porque vai ser trabalhoso, porque vai tomar tempo, porque tem que ter uma dedicação maior, acredite, o seu concorrente está disposto a fazer. Então, anota aí, tudo aquilo que você não está disposto a fazer pelo seu cliente, para atendê-lo com excelência, o seu concorrente estará disposto a fazer. E aí não adianta chorar dizendo que a concorrência é desleal ou que a pessoa simplesmente usou de outras ferramentas para atrair aquele cliente que era seu. Não existe cliente 100% fiel. O cliente vai comprar com você enquanto for vantajoso para ele. Seja em que nível for, o cliente só vai comprar com você enquanto for vantajoso, enquanto ele estiver observando que tem uma vantagem por trás daquilo ali. Então, é realmente necessário analisarmos o perfil do nosso cliente, observarmos a maneira como nós temos oferecido um serviço, prestado um serviço para ele. E algo que eu pesquisei hoje foi justamente sobre uma empresa que ela tem uma referência no atendimento, que é a empresa Nubank, que eu acredito que muitos aí já conheçam, né? Que é um banco digital que ele tem conquistado um público com aquele cartão roxinho, né? O cartão Nubank. Tanto pela aquilo que o banco oferece, mas sobretudo também pela forma como ela vem tratando os seus clientes. Olha só que interessante. Os agentes de atendimento da marca Nubank, eles são responsáveis não por apenas resolver os problemas e as dúvidas dos mais de 400 mil, né, tickets mensais que recebem, mas também de proporcionar um momento uau para o seu cliente, um momento show para o seu cliente. O cliente quer ver um show de atendimento. Será que você tem prestado esse show, independente da dificuldade que você esteja passando, independente da adversidade que você esteja passando? Eu costumo dizer que quando a gente pisa os pés, quando a gente está diante do cliente, é necessário sim esquecer, né, quais os nossos problemas para focar na necessidade do nosso cliente, para focar em atender melhor o nosso cliente. É por isso que costumamos falar que atendimento tem que ser um show, tem que ser algo que supere
as expectativas, né? Porque quando nós assistimos, seja o teatro, seja uma novela, seja um filme, nós não sabemos aquilo que está passando por dentro do coração, né, da pessoa que está ali estrelando, a pessoa que está ali apresentando, não é verdade? Nós não sabemos como ela está. Nós sabemos que nós queremos ver um show, nós queremos ver o melhor. Então, o atendimento ao cliente, ele precisa também ter esse efeito para quem quer prestar algo que vá ter uma referência, algo que vai ser positivo, que vai superar as expectativas do cliente. É você dar a ele esse show, que não importa se você está com o boleto atrasado, não importa se você está com o seu aluguel para poder pagar, não importa se você está com algum problema pessoal, né, afetivo, emocional, seja o que for. Quando você está diante do seu cliente, você tem que dar um show, você tem que dar o seu melhor sorriso, o seu melhor atendimento, a sua melhor oferta, enfim. Quando você começa a focar nele, automaticamente as vendas começam a aparecer, as vendas começam a aumentar e as indicações também. E esse exemplo aqui do Nubank, que eu achei bem interessante, olha só o que aconteceu. Uma cliente havia pedido o almoço, né, para uma empresa, e aí passou, de forma delivery, passou o cartão Nubank. Só que o almoço não chegou no prazo que estava esperando, que a cliente estava esperando. Então ela foi e ligou para o cartão para poder cancelar aquela compra que ela havia feito. Só que aí o que o atendente fez? Ele procurou resolver o problema daquela cliente, ele sanou, ele resolveu, fez o cancelamento daquela compra, mas ele procurou se informar qual foi a comida, qual a refeição que ela tinha pedido, onde ela tinha feito, né, o pedido. E aí imagine só, sem aquela cliente esperar, aquele atendente superou as expectativas dela. Ele mandou aquela refeição, só que não mais para o almoço, claro, mas conseguiu chegar na hora do jantar. Então, qual a sensação que aquela cliente estaria sentindo naquele momento? Ou seja, uma operadora, né, digamos assim, um banco digital, um cartão, para poder fazer isso. Nem mesmo o restaurante teve esse sentimento, nem mesmo o restaurante teve essa proatividade de fazer isso com um cliente que já era seu. E aquela operadora simplesmente, né, se propôs a não só resolver o problema, mas simplesmente, né, encantou aquela cliente. Imagine você numa situação dessa. Como é que você se sentiria? Então imagina aí agora o seu cliente. O que você pode fazer no seu dia a dia para encantar, para resolver aquilo que é para ser resolvido, mas que ao mesmo tempo você consegue encantar o seu cliente, fazer com que ele se sinta satisfeito, com que ele se sinta ali maravilhado com você, apaixonado por você, apaixonado pela sua marca, por aquilo que você está ofertando ao seu cliente. E não se engane, nós estamos, né, como fornecedores, nós estamos dispostos a vender. A gente precisa vender o nosso serviço, vender o nosso produto, não é assim? O cliente, ele precisa enxergar em nós como consultores, como profissionais de atendimento que vai passar o melhor conteúdo, a melhor dica para ele, oferecer juntamente com o produto algo que seja relevante, sempre agregando valor para o seu cliente. E agora, se você está aí com o seu papel, com a sua canetinha, eu te convido agora a pegar para poder fazer algumas anotações, né, que são dicas para melhorar ainda mais esse relacionamento que você já presta com o seu cliente. Combinado? Dá um joinha aí se você está disposto a cada dia mais a aumentar esse nível de relacionamento com o seu cliente. Dá um joinha aí que eu quero saber se você está participando ativamente aqui comigo ou se eu estou aqui falando sozinha. Dá um joinha aí, gente, porque essa live é feita para vocês, né? Esse momento é especial para vocês, que é de compartilhar conhecimento em relação àquilo que eu tenho buscado, em relação àquilo que eu tenho aprendido na vivência diária com clientes e com base, né, em tudo aquilo que eu tenho realmente pesquisado, estudado. Então essa live é feita para vocês. Então participem. E a primeira dica desta noite é: entenda de fato o seu cliente. Ótimo, Rose. Então, entenda de fato o seu cliente, entenda qual a necessidade que ele está apresentando para você. Só então você poderá atendê-lo com maestria, você conseguirá atendê-lo de forma que ele vai ficar satisfeito.
Né? O que nós temos visto muito hoje em dia, quando você vai adquirir algum produto ou algum serviço, o vendedor ele fala muito mais do que o próprio cliente. E o vendedor, ele precisa entender que ele tem que estar observando, que ele tem que estar ali atento a uma palavra, a uma frase que o cliente fala. Pode simplesmente surgir várias vendas ao mesmo tempo. Às vezes o seu cliente entra na sua loja ou entra ali no seu departamento, ou se você vende a partir de casa, o seu cliente entra ali para solicitar um produto, para ter um serviço que seja. Mas aí você simplesmente começa falando e jogando tudo para cima do seu cliente, falando que chegou tal produto e mais tal produto e mostrando outras coisas que às vezes ele não tem interesse naquele momento. Mas quando você tira ali para poder ouvir uma frase que ele vai te falar, pode te levar a acrescentar vários outros produtos, várias novas oportunidades de venda, que se você ficar só falando, você não vai conseguir entender a necessidade dele. Então, entenda para somente depois atendê-lo com excelência, né? Então, segunda dica é: treine sua equipe, treine as pessoas, ou se você faz somente, só você mesmo essa parte de vendas, né, se especialize, busque a respeito do seu produto, conheça informações a respeito daquilo que você vende, conheça o seu mercado, o seu público-alvo, o seu cliente ideal, né, conheça também o seu concorrente. Então, treine as pessoas ou se treine para você conseguir estar diante do seu cliente com segurança, com clareza, com transparência, né? Sendo objetivo com o seu cliente. É uma dica muito importante: você primeiro precisa ser o seu primeiro cliente, você precisa ser o seu cliente, na verdade, número 1. Porque quando você usa o produto, você conhece bem o seu serviço, automaticamente isso vai estar transmitindo para ele uma segurança maior. Você vai estar transmitindo para ele uma credibilidade, não é verdade? Quantas vezes que você já foi comprar com alguém ou em algum estabelecimento e o profissional ou o vendedor te falou de uma forma tão clara, de uma forma tão convincente a respeito do produto ou do serviço, que você simplesmente não teve dúvida nenhuma. A única coisa que você disse é: pode embalar que eu vou levar, né? Já vou pagando aqui. Então é justamente isso, é você ter essa clareza, você ter essa segurança no momento para poder passar para o seu cliente isso. Então vai fazer uma grande diferença também para o seu negócio. Outra dica é: ofereça um atendimento personalizado, um atendimento humanizado para o seu cliente, né? De forma que você resolva o problema apresentado, mas ao mesmo tempo em que mostra uma empatia sincera, né? Não é só de boca para fora, mas é uma empatia. Você se coloca realmente no lugar do seu cliente para atendê-lo. Olá, boa noite. Então você coloca no lugar do seu cliente para atendê-lo da melhor maneira possível. O que nós temos visto muito hoje são aqueles scripts. Realmente as empresas precisam ter uns scripts para poder ter um direcionamento, ter um foco com o seu cliente. Mas é interessante humanizar. Cada pessoa é única, cada pessoa é especial, cada pessoa tem um valor, tem uma necessidade, tem necessidades diferentes umas das outras. Cada pessoa tem urgências, tem anseios diferentes uns dos outros. Então, quando você simplesmente procura robotizar o atendimento, imaginando que vai conseguir atender muitas pessoas ao mesmo tempo, é aí que você se engana. Quando você personaliza, quando você foca no foco do cliente, quando você está ali atento para aquilo que eles têm passado, aquilo que ele tem falado com você, isso vai fazer toda a diferença. E, gente, essas dicas independe do negócio. Sabe por quê? Porque todo negócio, seja ele em qual ramo for, seja imobiliário, seja de hotelaria, seja na área de beleza, de produtos, de cosméticos, de cursos, seja em que área for, todo negócio é feito de pessoas para pessoas. Então, a parte mais importante que vai chegar ao seu cliente é o profissional, é a pessoa de vendas, é a pessoa de atendimento. Então, você é a parte mais importante que chega ao cliente. Então, não adianta ficar robotizando, né? Olhe para ele, ouça atentamente aquilo que ele tem para te falar, tenha uma empatia sincera, né? Que você realmente se preocupe em servi-lo. Eu costumo dizer que para vender bem, para vender de forma excelente, você não tem que estar com foco somente nas vendas. O seu foco tem que ser em
mostrar para o seu cliente a solução. O seu cliente, ele quer a transformação, ele quer o resultado, aquilo que o seu produto vai oferecer para ele. É para isso que ele está te procurando, né? Os clientes, eles não nos procuram para comprar um produto, para comprar um curso, para comprar, para adquirir um serviço. Não, ele vai te procurar para resolver um problema, né? Para ter um resultado. Então, tenha foco nele, que o seu foco seja exatamente para ele. E automaticamente as vendas vão ser consequência. Aí quando você perceber, você tem ali, eu estou ajudando o meu cliente a alcançar aquilo que ele quer, estou ajudando o meu cliente a ter sucesso naquilo que ele tem procurado comigo, automaticamente a venda vai acontecer. E o interessante é que quando a venda acontece dessa forma, não há arrependimento por parte do seu cliente. Ele vai indicar muito mais pessoas, ele vai ser realmente o seu vendedor ativo, que é aquele que num churrasco de família, aquele que num ambiente familiar, numa mesa ali com os amigos, alguém vai tocar no assunto que se refere ao seu produto, ao seu serviço, e ele vai falar, ei, eu tenho alguém para poder falar aqui que a pessoa é referência, a pessoa vai realmente te dar o resultado que você precisa. Então isso é muito interessante nas vendas, quando você começa a fazer algo por amor, quando você começa a focar realmente em ajudar o seu cliente naquilo que ele precisa. Então isso independe do ramo, né? Isso depende justamente de pessoas que gostam de pessoas que querem dar o seu melhor para as pessoas. Então, a cada um que entrar no seu comércio, a cada consumidor, a cada pessoa que entrar na sua loja, a cada pessoa que trilhar o seu caminho, que você possa ter esse foco. O que eu posso fazer por ele hoje? Né? O que eu posso melhorar para a vida dele hoje? Como a minha solução, como o meu produto vai poder ajudá-lo. E aí não tenha dúvida que as vendas vão acontecer. E você vai aumentar o número da sua carteira de clientes, você vai aumentar o seu volume de vendas, porque um cliente satisfeito, a tendência dele é comprar muito mais. Porque ele vai se sentir ali agradável ao seu lado, ele vai se sentir bem ao seu lado, e ele vai começar a olhar para os produtos e vai ver que você consegue atendê-lo melhor, né? Outra dica importante: seja proativo, né? Observe os eventuais problemas que possam acontecer e já começa a resolvê-los antes mesmo de concretizar. Nós sabemos que no atendimento nós vamos passar por situações assim, porque as pessoas são diferentes. É preciso ter uma habilidade que se chama adaptabilidade. Sabiam disso? O nosso cliente, às vezes, ele tá com um humor diferente. Hoje ele está de uma forma, amanhã ele já está de outra forma. Eu não sei se você já esteve diante de clientes que mudam de humor dessa maneira. Tem dias que ele está assim, aquele amor, né? Ele já chega chegando, ele é super espontâneo, mas vai haver momentos que ele vai chegar que ele não está bem. Então é preciso se adaptar de forma rápida aquilo que o seu cliente está te informando naquele momento. Então isso é também ter empatia, essa adaptabilidade de estar realmente observando para o seu cliente e também mudando. Porque se o seu cliente ele é espontâneo demais, ele fala muito, ele brinca muito, ele vai estar gesticulando, e aí ele tem aquela liberdade de brincar com você no atendimento, aí de repente ele chega e ele já está mais sério. Se você for fazer uma brincadeira, se você for fazer algo do tipo, provavelmente ele vai se irritar, ele não vai gostar. Então você tem que ser adaptável, você tem que estar realmente se adaptando à situação que acontece no atendimento em si. Então seja proativo, procura resolver os potenciais problemas que venham a acontecer antes mesmo, né, dele chegar a se concretizar. Porque o atendimento de excelência não é simplesmente você dar o seu melhor sorriso para o cliente. Não é você ser simpática, bonita, é tudo isso, mas é justamente um conjunto. É você resolver o problema do seu cliente. Porque o que o seu cliente procura com você? Em que área for? Ele quer que você resolva algo para ele. E ele quer ficar satisfeito com a resolução daquilo que você está ofertando para ele. É isso que ele quer. Então não é só um sorriso. O sorriso, ele realmente abre portas, ele abre oportunidades, ele vai fazer toda a diferença, né? Um sinal disso é se você ir agora diante da sua câmera, der um sorriso, dá um sorriso aí, gente. Agora, e olhando para você mesmo e veja a sensação que você vai ter. Então, quando você dá um sorriso,
abre as portas. E o sorriso é uma das ferramentas mais incríveis de um profissional de atendimento, de um vendedor. Mas o atendimento, ele envolve muito mais que isso. Ele resolve resolução de problema. O cliente se sentir satisfeito, você conseguir satisfazer a necessidade dele. Então, tudo isso faz a diferença. Outra dica que é de fundamental importância: solicite e receba feedback dos clientes e use isso como uma ferramenta de crescimento, né? Esteja aberto. Quando você dá essa oportunidade, quando você dá esse leque, imagina que você tem um comércio ou você tem a sua loja em casa ou em que área que você estiver atuando. Quando você começa a perguntar para o seu cliente o que você poderia fazer para melhorar, né, aquele atendimento, como você poderia atendê-lo de uma forma melhor, automaticamente ele vai se sentir importante. E o cliente, ele quer se sentir importante. Porque toda pessoa, ela tem um desejo muito grande de se sentir especial, de se sentir valorizada. Então, por isso que o mau atendimento, ele vai ferir o ego das pessoas. Porque as pessoas têm esse desejo de se sentirem valorizadas, de saber que a opinião dela é válida, de saber que realmente ela é importante para aquela empresa, para aquela pessoa. Então, quando você dá a ela a oportunidade de dar um feedback, de falar em relação ao seu produto, falar em relação à qualidade do seu serviço, falar em relação principalmente ao atendimento ao cliente, porque hoje, segundo pesquisas, né, quase 82% dos fatores que levam empresas a perder clientes é justamente o mau atendimento. Então, se você dá essa oportunidade de feedback para o seu cliente, você anota e você resolve. Às vezes o seu cliente, ele quer uma mudança que é algo tão pequeno para você. Às vezes você está pensando muito grande, eu tenho que fazer algo grandioso para chamar a atenção do meu cliente. Eu tenho que comprar algo para poder dar de brinde, mas eu só vou dar de brinde se for alguma coisa que vai chamar a atenção dele, que vai ser algo caro. Não, às vezes o seu cliente, ele quer algo tão simples, né? Um simples cartão, um simples bombom, uma simples bala, enfim. Né? Peça esse feedback, peça essa opinião do seu cliente, tenha na sua loja algo que seja um caderno ali de anotações, onde o seu cliente ou você vai anotando aquilo que ele está te solicitando, qual é a melhora, né? O que ele tem de opinião para poder trazer a respeito do seu serviço, e com certeza isso vai fazer uma grande diferença para o seu negócio, para as suas vendas aumentarem. Esse feedback, essa opinião do seu cliente. Faça amanhã mesmo, você já pode fazer isso. Chega para o seu cliente e peça a ele a opinião sobre o seu atendimento, sobre os seus produtos, sobre o seu serviço, e aí analisa aquilo que ele vai te falar. Se ele fez um feedback, ele falou algo que é maravilhoso, ótimo. Não existe nada tão bom que não possa ser melhorado, né? Não existe algo que seja tão bom que não possa ser melhorado. Então, nós podemos nos melhorar cada dia mais. Então, esteja atento a isso. Se ele falou algo, procure se melhorar. Se ele falou algo que você tem que estar com a mente aberta, porque às vezes o seu cliente vai falar algo que vai até machucar, pode doer, pode você pensar assim, que nada, eu nem imaginava que ele fosse pensar algo desse tipo. Então, esteja aberto à opinião, ao feedback do seu cliente. Porque um cliente satisfeito, ele vai ter prazer em te dar esse feedback. Ele vai ter prazer em falar a respeito desse serviço com você, porque ele quer que você também tenha sucesso, ele quer que você cresça mais, para que essa marca continue aí crescendo cada vez mais, ele não fica sem o seu produto. Então o cliente, ele quer tudo isso, né? Outra dica: integre seus canais de atendimento, disponibilize vários meios de contato. Se você trabalha o WhatsApp, foque ali no atendimento pelo WhatsApp. Se é pela rede social, que você possa também estar focando aí na rede social, mas esteja atento para poder responder de imediato o seu cliente. Keila tá dizendo ali que foi o quê? Entregar produtos e grampeou uma bala com papel escrito Deus abençoe. Obrigada pela preferência. Eu tenho certeza, Keila, que isso mudou o dia de alguém. Você acredita nisso? Porque eu acredito que às vezes a pessoa tá ali tão desesperançosa no dia, às vezes tá ali tão tumultuado, quando ele recebe algo de um fornecedor, uma palavra, uma bala, ele simplesmente, aquilo ali que você tá fazendo, esse gesto ei, eu me lembro de você, você é importante pra mim, não só como cliente, mas você é importante porque você é uma pessoa. Então isso faz toda a diferença, são atitudes que realmente elevam a estima, elevam ali a valorização do outro. E o atendimento de excelência, ele é justamente isso, né?
é você ajudar pessoas, é você querer o melhor para essas pessoas também. Daí a pessoa com certeza vai estar vai estar se sentindo bem melhor. Rose perguntou se não é chato enviar vídeo para os seus contatos. Rose, tem uma frase que Kiri até fala muito, né? Que ofertar não ofende e quem oferta não vende. Eu imagino da seguinte forma, né? Você tem um produto e aí você vai analisar qual é o público-alvo para esse produto, qual é o perfil do seu cliente. Se aquele cliente, ele já deu você enviou o vídeo e ele passou alguma imagem de que ele não gostaria de receber, ou você pode também fazer essa pergunta para ele, se continuaria passando esses vídeos ou não, ou qual é a melhor forma de atendê-lo. Mas o interessante é, quem trabalha com vendas tem que vender. Agora a questão é observar qual o seu cliente, qual o perfil, como ele gosta, né, de ser atendido. Será que ele gosta de receber esses vídeos? Um fato interessante que eu vejo é para perceber, nós temos muito a mania, às vezes, de enviar áudio, né, para todo cliente. Então, observe o seu cliente. Será que ele é o tipo, quando você envia um áudio, se ele te responde com áudio, então é o perfil que vai gostar de áudio. Agora, se você envia um áudio para ele te responde na escrita, muito provavelmente ele vai gostar de escrita. Por isso que é tão interessante observar qual o perfil do seu cliente, qual o perfil da pessoa, isso não só como cliente, mas para todas as pessoas do seu contato. Como é que você gostaria, né, de tratar? Observe bem esse público, analise, mas oferte o produto. O produto está aí para ser ofertado, né? Por exemplo, eu tô fazendo essa live, não é todo mundo que vai participar, mas não é por isso que eu vou deixar de fazer. Eu vou fazer, porque eu quero alcançar mais pessoas, porque eu quero que outras pessoas procurem atender melhor ainda. Então, aquilo que eu puder compartilhar, eu vou estar fazendo. E as pessoas que não quiserem, é muito simples. Elas vão para outra live, elas vão para outro lugar, elas vão assistir uma novela. Enfim, passe o seu vídeo, analise o seu cliente ou pergunte para ele, né, para que você receba esse feedback, se ele quer ou não receber. E aí, vida que segue, né? Tenha sucesso com os vídeos, com aquilo que você vai estar fazendo, né? Então, integre seus canais de atendimento. Quem trabalha com rede social, quem trabalha com Instagram, se você postou uma imagem de produto, se você postou uma foto, um vídeo, esteja atento. Às vezes, naquele momento ali, o seu cliente vai te pedir um produto e se você demora, às vezes, um dia, uma tarde inteira para responder, muito provavelmente, pode ser que quando você responda para o seu cliente, ele vai dizer, já comprei. Eu não deu para esperar, ou era para aquele momento ali, eu não pude esperar, porque às vezes a gente acha que na rede social o cliente vai ficar te esperando. E a rede social é como se fosse uma loja aberta para quem trabalha com vendas através de Facebook, de rede social. Se você trabalha com isso, é a sua loja aberta. Então, se o cliente ele passou ali pela sua loja, pela vitrine, né, como numa loja física, ele entrou e você não atendeu, ele vai embora. Então, na rede social, da mesma maneira, se ele te fez uma pergunta, se ele pediu uma informação a respeito de um produto, se ele perguntou se você poderia levar, e aí você só vai ver de noite ou vai ver no outro dia, já era, esse cliente também já foi embora. E muito provavelmente ele não vai entrar em contato com você por esse meio, ou muito provavelmente nem entra em contato. Então, a gente tem que estar realmente antenado. Então, estruture seus processos de relacionamento com o cliente. Seu processo interno, né, de como você quer atender. Esteja estruturando. Analise primeiro qual o perfil de cliente que você quer atender. Porque, gente, a empresa ela é aberta para todo mundo. Nós vendemos para todo mundo. Não é assim? Mas vai ter aquele público certo, vai ter aquele cliente ideal que nós vamos ter muito mais chances de atender. Então, é para esse público, é para esse cliente que a nossa atenção deve estar mais voltada. Nós vamos ofertar para as pessoas, mas de uma maneira muito especial, a gente tem que estar atento para ofertar para aquele nosso cliente, para aquela pessoa que vai ter uma condição maior ou que vai ter um interesse maior em comprar. Porque eu vejo muitos vendedores ou muitos profissionais de atendimento, às vezes, frustrados. Porque simplesmente vai ofertando para todo mundo. E não é todo mundo que vai comprar o nosso produto, o produto que você vende.
vai ter um perfil, vai ter um público. Então analise o seu cliente, qual é o cliente que você quer ter, qual é a pessoa que vai adquirir o seu produto ou o seu serviço, né? Como, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana, se você vende churrasco ou você quer vender uma churrasqueira para ele, será que vai valer a pena o tempo inteiro você estar falando sobre o churrasco com uma pessoa que é vegetariana? Então entenda qual é o seu público. Não adianta você passar um vídeo lindo de uma churrasqueira ali em determinado lugar. Ele não vai chamar atenção para ele, para aquilo ali. Muito pelo contrário, ele não vai querer estar comprando ou fazendo isso com você. Então o atendimento é você prestar atenção aos detalhes com o seu cliente. É você procurar se relacionar com ele. É essa experiência que tem. Então o que vai garantir a satisfação do cliente? É a experiência que ele tem ao se relacionar com você como profissional, ao se relacionar com a sua marca, com a sua empresa. Então, se ele teve uma experiência positiva, com certeza ele será um cliente satisfeito. Se ele teve uma experiência negativa, ou seja, aquilo que ele sentiu, aquele impacto que ele teve, se foi algo bom, se foi algo que gerou a alegria, se foi algo que gerou algo assim agradável no coração dele, automaticamente essa experiência ele vai estar levando para a vida dele. E um fato muito interessante, muitas pessoas vão passar nas nossas vidas somente uma vez. Então, como é que você quer ser lembrado como profissional de atendimento, como profissional de vendas? O que você quer? Como você quer ser lembrado? O que as pessoas vão falar a respeito de você ou do seu produto? Então, gente, o que eu tenho... Hoje a nossa live está encerrando aqui, mas na quarta-feira eu vou trazer novamente um outro exemplo aí de atendimento de alguma empresa de renome, de alguma empresa de sucesso, que é referência no atendimento ao cliente. Então, estejam antenados. Se quiser fazer alguma pergunta, já aproveita para poder fazer a pergunta aí agora. Enquanto eu vou deixar a musiquinha tocando aqui um pouquinho, se você quiser fazer alguma pergunta... Este é o momento para poder fazer essa pergunta e eu poder te atender. Combinado? Se não, a gente vai dar alguns segundinhos e é o momento de se despedir. Tô vendo que o pessoal tá meio tímido. Muito obrigada por vocês que estão comigo aqui até este momento, né? Estou à disposição. Se alguém quiser depois entrar em contato ou falar algo, né? Pode também estar chamando aí. E até a próxima live na quarta-feira, às 19 horas. Separa esse momentinho para você, esse momento de aprendizado, para se relacionar melhor e para vender muito e muito mais. Obrigada, Rose. Um grande abraço para todas vocês.